obrigação política nesse debate. Essa comissão foi a primeira comissão a, eu diria até, referendar e apoiar integralmente essa iniciativa. Acho que é importante. Mas eu quero também, já finalizando, senhor presidente, dizer a Vossa Excelência que, em parceria com Vossa Excelência, nós estamos sugerindo um debate nessa casa sobre a questão da inclusão, da ampliação do que seriam os serviços de telefonia no Brasil e, mais uma vez, um processo de transparência. Me refiro à disponibilidade, à disponibilização, podemos dizer assim, da faixa de 450 MHz no nosso espectro de frequência, o que permitirá, inclusive, o país atender as nossas áreas rurais. Portanto, eu tenho defendido e contei com a parceria de Vossa Excelência, inclusive nesse debate. Nós estamos chamando a Anatel e o Ministério, acho que são os dois interessados. Fiquei contente quando eu ouvi ontem uma declaração, e literalmente ouvi, porque eu não li, eu tive a oportunidade de ouvir uma das falas do ministro Paulo Bernardo, inclusive destacando uma equipe do Ministério das Comunicações para visitar uma experiência de telefonia rural, usando exatamente essa faixa de frequência na Suécia, que eu até hoje, inclusive, quero aproveitar isso aqui, estou sugerindo ao ministro que ele convide alguns membros da Comissão de Ciência e Tecnologia. Eu fiz uma reclamação a ele até no dia que ele foi para o Uruguai. Ele disse, não é um problema de viagem parlatua, não estou discutindo isso. Não quero... Agora, acho que é importante que nós participemos de alguma dessas iniciativas, porque parte delas, ou às vezes até na sua totalidade, elas nascem aqui dentro. Elas nascem aqui. Então é importante. E eu fiz a crítica a ele, a questão da TV digital, quando ele foi para o Uruguai assinar em Montevidéu o convênio, que na época o então senador ministro Hélio Costa participou conosco de toda a empreitada na América Latina para envolver os países da América Latina na TV digital para a gente ganhar escala. E se Vossa Excelência me permite, é até importante para que nós possamos conhecer as novas tecnologias que poderão ser utilizadas, por exemplo, na questão da radiodifusão rural, que é um dos desafios que nós temos ainda de cobertura neste país. Exatamente. Né? Principalmente no norte e nordeste do Brasil. Lógico, importante isso. Então, como eu citava aqui a questão do ministro Hélio Costa, eu, por exemplo, o deputado Júlio Semeghini, o deputado Paulo Stoll, o deputado Jorge Bittar, se eu não me engano, o presidente da comissão na época, o senador, o deputado Eduardo Gomes do Tocantins, nós fizemos uma espécie de cruzada na América Latina com o parlamento e com os governos, para que eles adotassem o mesmo padrão, para a gente ganhar aí uma espécie de adesão na América Latina e ganharmos escala com isso. Então foi esse debate iniciado na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara. Fomos nós que puxamos isso. Temos questão, inclusive, de nos relacionar com o parlamento na América Latina. Eu participo há muitos anos, desde 97, de um debate envolvendo parlamentos do mundo inteiro. Já sediamos aqui no Brasil o encontro dessa questão de parlamentares, principalmente nessa área de novas tecnologias, de inclusão, para poder, porque nós estamos fazendo leis nisso e não basta só fazer a lei, é preciso interferir no processo. Foi o parlamento brasileiro, meu caro senador Táxi, que foi decisivo, viu, senador Ciro Nogueira, Ciro Miranda, Ciro Nogueira estava lá conosco, Vossa Excelência não. Então, na época, nós fizemos o debate em 1999 sobre a definição do uso de frequência para celular. Foi o parlamento brasileiro que botou o dedo na ferida nesse debate. E foi esse debate decisivo para a gente popularizar, ainda caro, na minha opinião, mas foi possível baratear e nós chegamos à marca de mais de 200 milhões de celulares no Brasil. Foi esse debate puxado pelo parlamento. Na época, o debate era em torno da frequência de 1.9 e naquele período somente os Estados Unidos usavam essa faixa de frequência por questões militares,
Os Estados Unidos tiveram que usar essa faixa de frequência mais adiante, porque 1.8 eles usavam para suas operações militares. Nós nos insurgimos contra essa decisão, discutimos isso mundialmente junto à UIT, a União Internacional, e aqui com a Anatel, e definimos que naquele período ideal era que o Brasil pudesse adotar 1.8, como diversos países do mundo, e está o resultado aí hoje, o padrão tecnológico, o avanço. Estamos discutindo já a 4ª geração. Então eu quero, senhor presidente, encerrar aqui, lembrar a Vossa Excelência da importância dessa audiência, e o governo, na minha opinião, não tem que repassar automaticamente a faixa de frequência de 450 para as operadoras. Essa é a minha opinião. Acho que tem que fazer um leilão, permitir que outros operadores, se os operadores atuais puderem entrar, se a gente puder fazer parceria com os operadores atuais, novos operadores, estados, vamos promover, em cima inclusive dessa novidade de SPE, de PPP, vamos envolver estados, operadores e novos operadores, porque nós não vamos conseguir fazer isso. Quero lembrar que essa é uma fatia de serviço que todo mundo levanta, que não tem lucro, não tem retorno. Não pode ser tratado desse jeito, isso é obrigação, para levar serviço, não só voz. Então quero chamar a Vossa Excelência aqui, atenção aqui, que vai ser meu parceiro aí nessa empreitada na audiência pública para a gente discutir isso, mas que a gente possa discutir com o Ministério, tá? E volto a dizer, fiquei feliz quando vi o ministro das Comunicações ontem já verbalizar que não só vai mandar uma equipe, como está repensando o que fazer em relação a essa faixa de frequência. Nós temos que adotar uma medida que muito menos ganhar dinheiro com o leilão e muito mais garantir que a gente tenha competitividade, que a gente tenha um serviço, que a gente consiga chegar no interiorzão desse nosso Brasil. Bem, eu agradeço ao senador